Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso canal Biologia aqui, né? A aula de hoje vai ser sobre os diversos tipos de testes para detecção do Covid, né? E seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado de que novas aulas serão postadas e você possa aproveitar o conteúdo do canal. Não se esqueça também de me ajudar e indicar esse canal para as pessoas, né, do seu círculo de amizade, para que ele possa crescer e várias pessoas possam aproveitar, né, o conteúdo desse canal. Diversas pessoas têm me perguntado por que eu não apareço nos vídeos, então eu acho que o mais importante é a aula em si, não o professor, né? Se você puder aproveitar, tá. Mas então, como algumas pessoas pediram, eu vou começar a aparecer uma janelinha aí no canto. Então vamos à aula, que é o mais importante, né? Nós vamos falar aqui dos testes de detecção da Covid, né? São vários testes, né? Você tem de imunoensaio, utilizando detecção de anticorpos, RT-LAMP, nós temos o teste rápido, nós temos aquela famosa enzima que edita o DNA, que é a CRISPR, né? O vírus, teste de imagem, enfim. Então nós vamos falar principalmente daqueles tipos de testes que possam vir a cair, né, no Enem. Então vamos lá, pessoal. Especialistas pelo mundo afora são enfáticos em dizer que o controle da Covid-19 em qualquer país depende de uma boa medida da capacidade de testar a população. Em agosto de 2020, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Covid, o PNAD Covid-19, apontava entre o início da pandemia e o mês de julho quase 13,5 milhões de pessoas, né, pouco mais de 6% da população tinha feito algum tipo de teste para saber se haviam sido infectados pelo SARS-CoV-2. Lembrando, pessoal, não podemos esquecer que a doença é a Covid-19 e o nome do vírus é o SARS-CoV-2. Bom, o primeiro teste que nós vamos falar, pessoal, é o teste RT-PCR. É o mais famoso aí, usado, né, anteriormente para que as pessoas pudessem comprovar que não estavam contaminadas pelo vírus, né, e que tinham que apresentar nos estádios de futebol, que tinham que apresentar nas casas de show, nos eventos, etc. Então, RT-PCR vem do inglês Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, né? Ou seja, reação, né, transcriptase reversa da reação em cadeia da polimerase. Mas antes da gente, né, lembrar desse RT-PCR, nós temos que lembrar o que é PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, né? São testes então moleculares que se baseiam na detecção de sequências únicas do RNA viral. Com a confirmação por sequenciamento de ácidos nucleicos, tem sido o método de referência no Brasil para confirmar a Covid-19. Sendo considerado padrão ouro, ou seja, o mais sensível, né? Onde até o momento os genes virais alvo do SARS-CoV-2 são os genes, né, N, E, S e o RDP, RDRP. Conforme a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, a detecção por vírus RT-PCR em tempo real, quer dizer, QRT-PCR, permanece sendo o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico de pacientes sintomáticos na fase aguda, entre o terceiro e o sétimo dia da doença, preferencialmente. Vamos recordar aqui, pessoal, o que é a reação em cadeia da polimerase, né? Então, antes da gente falar aqui, ó, tem outro teste também, ó, que a gente chama de RT-LAMP, né? Transcriptase reverse LAMP, nós vamos falar deles aqui também, e o RT-PCR. Então, pessoal, só para a gente lembrar aqui, antes da gente, né, é claro que isso aqui não é o vírus do SARS-CoV-2, isso aqui seria como que o vírus da AIDS, né, contamina a célula, porque a gente estuda o vírus da AIDS, né, como uma epidemia, né, que surgiu aí nos anos 80, e a gente tem a forma como o vírus aqui, como ele é um vírus, né, RNA, ele se assemelha ao SARS-CoV-2. Então todo vírus RNA, o que ele faz? Ele vai ter que se ligar num receptor celular, né, da célula, vai se passar por proteínas humanas, e aí ocorre o que a gente chama de introdução do vírus.
Lá, esse vírus RNA vai ter enzima ali chamada transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa, o que ela faz? Ela vai pegar a sequência de RNA do vírus e vai copiar um DNA, né, que é a fita dupla. Por que ela faz isso? Para ela assumir o controle da célula. Então, quando ela faz, né, a cópia do DNA a partir do RNA viral, ela tem todas as informações do DNA para assumir o controle do núcleo celular. Então, ela assumindo o núcleo, o que ela faz? Ela começa a sintetizar tanto a sequência de RNAs novos dos vírus, como a cápsula de proteína, né? Então, pessoal, é assim que funciona. Então, ó, olha lá, o que é a transcriptase reversa? Ela vai fazer a cópia do RNA para uma fita dupla de DNA. Aqui também tem o mesmo esquema de um retrovírus. Olha lá, a transcriptase reversa copiando a fita de DNA, né? E quem é que faz a integração do DNA? A RNA integrase, né? Ela é que junta o DNA viral com o DNA da célula hospedeira. Então, como nós já recordamos aqui qual que é o papel da transcriptase reversa, não podemos esquecer que a transcriptase reversa, né, o coquetel anti-AIDS, o famoso AZT, ele vai atuar aqui nesse ponto, ó, inibindo a transcriptase reversa. Ele só não é considerado, né, a cura da AIDS porque nem todas transcriptases reversas serão inativadas pelo coquetel, né, do AZT. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o vírus, né, que graças às técnicas de biologia molecular já foram detectadas todos os marcadores moleculares. O que a gente chama de marcadores moleculares em biologia, né? A gente chama de marcador molecular determinada sequência de nucleotídeos que são responsáveis, né, para produzir determinadas estruturas. Então eu tenho aqui, ó, no núcleo capsídeo, no material genético dele, que é o RNA, 8 protótipos, 8 marcadores. No envelope eu tenho mais 4 protótipos. E essa proteína S, ou proteína spike, 29 protótipos, né? E na membrana aqui, mais 5. Então, o que são esses marcadores moleculares? São estruturas presentes na estrutura do vírus, na composição química dele, onde eu posso produzir, né, substâncias que vão ser esses marcadores e vão funcionar como um teste de marcação e detectar a presença do vírus, né? Então, pessoal, aqui nós temos a reação em cadeia da polimerase. Já falamos da transcriptase reversa, né? Deixa eu voltar aqui só para a gente ter uma ideia, né? Então, como é que funciona a reação em cadeia da polimerase? Ela foi descoberta, né, em 1993 pelo Gary Mullis, um cientista americano que estava passeando de férias naquele parque Yellowstone. E naquele parque Yellowstone, né, ele viu que aquele geyser, que são aquelas águas termais que brotam no interior da Terra, ele percebeu que tinha muita bactéria em volta ali. Então ele percebeu que aquelas bactérias conseguiam funcionar, né, a sua DNA polimerase, que é a enzima principal, né, usada para duplicação do material. Ele percebeu que ali aquelas bactérias tinham capacidade disso. E se ele conseguisse a DNA polimerase, ele poderia simular, né, a síntese de DNA no laboratório. Foi o que ele fez. Ele conseguiu extrair, né, muito tempo de pesquisa, e funciona isso. A técnica da RNA, né, reação em cadeia polimerase. Você vai aquecer ali a amostra de DNA que você tem para provocar desnaturação. O que é desnaturação? Vai provocar a separação das duas de DNA. Lembrando que a desnaturação nos ácidos nucleicos ela é reversível, enquanto que nas enzimas e proteínas não. Então, 94 graus de separar, aí vai baixar de 94 para 54, e aí vai ocorrer o que a gente chama de anelamento. O que é anelamento, pessoal? A síntese de DNA precisa de primer. Primer é o que a gente chama de iniciador. Você precisa de um RNA iniciador para grudar na fita do DNA ali para adicionar a DNA polimerase. Então, 54 vai ocorrer anelamento, né, que é o pareamento dos RNAs, né, primers. E o passo 3 é o seu temperatura para 72 graus. Aí
DNA polimerase vem e vai contando os nucleotídeos. Nós vamos começar do início. 4 graus ocorre a denaturação para as fitas, né? A 74 vai ter os né? Que são os primers? RNA iniciador e 72 que é quando a RNA a DNA polimerase vai se ligar nesse primer e vai se colocando os nucleotídeos. Então você tem uma técnica de DNA polimerase. Seguindo aí, né, nós vamos para uma outra animação que tem aqui número 1, ó, novamente, a 95 graus vai ocorrer a desnaturação, né, separar as fitas. A 55 a 65 ocorre anelamento, que é os primers que vão se ligar ali, ó, eles vão servir como referência para que a DNA polimerase possa iniciar a síntese, né? E aí você vai ter aqui a extensão. O que é a extensão? Você vai pegar aquela sequência que você quer amplificar, né? DNA polimerase vem e faz isso aí. Então aqui está a técnica de DNA polimerase. Bom, vamos falar agora da técnica RT-PCR. Considerado como padrão ouro para diagnosticar a Covid-19, o RT-PCR constata a presença do material genético do SARS-CoV-2 na amostra do paciente. Por isso é ideal que seja feito na primeira semana de sintomas, de preferência não ultrapassar o 12º dia. É que nesse período a carga viral está mais elevada, o que permite detectar o RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada. Como é que é feito? Isso está aparecendo demais na televisão, né? E nas reportagens. O material de escolha, né, para análise é a secreção respiratória, contida no nariz e na garganta por meio do Schwab. Né? O que é Schwab? Schwab é como se fosse um cotonete, né, gigante, onde você vai pegar e vai introduzir na cavidade nasal do paciente e vai, né, ou então na garganta, né, dependendo do tipo de exame que for feito, a coleta, e aí você guarda dentro desse tubo plástico. Por quê? Para preservar a não contaminação dele, né? Ele vem esterilizado aqui dentro, né? Você coloca no nariz ou na garganta e esse Schwab é um instrumento aí parecido com um cotonete. Bom, esses resultados são seguros? Eles são feitos, né, na janela de tempo correta. O exame tem alto grau de confiabilidade, acima de 90%, e dificilmente apresenta resultados falsos positivos. Os laudos costumam sair até 2 dias. Né? Lembrando que esse teste laboratorial, né, demanda técnicas de biologia molecular e, consequentemente, demora, né, pessoal, para que você consiga fazer o teste laboratório. Quais são as vantagens desse RT-PCR? Com o resultado positivo do RT-PCR, são determinadas estratégias como isolamento do paciente e traçado um plano de tratamento, sem contar que a confirmação da doença em uma pessoa serve para guiar a testagem de assintomáticos que tiveram contato com ela. Não esquecer, pessoal, que aqui, ó, RT, né, do inglês, é a transcriptase reversa. Então, eu vou ter que ter, né, esse RNA que vai fazer uma cópia do DNA, e depois que eu tiver essa cópia, a técnica de PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase, eu vou produzir milhares, milhões de outras cadeias desse DNA, né, praticamente idênticas, e consequentemente vão aumentar a sensibilidade do meu teste. POCT, né, PCR, do inglês Point of Care Test, para PCR. É um exame também feito pela coleta de secreção do nariz pelo Schwab, né, e igualmente é capaz de detectar o material genético do vírus. É realizado em laboratórios hospitalares e tem a vantagem de seus resultados saírem em poucos minutos. Então esse POCT aqui, né, ele agiliza, né, o diagnóstico para o médico e aumenta a probabilidade de sobrevivência do paciente por conta de um diagnóstico mais rápido, né, o que agiliza condutas clínicas do paciente dentro dos hospitais. Então você vai ter lá, ó, o DNA, né, aí você vai ter lá os primers, você vai fazer a técnica de como é que fala? De PCR, ó, você vai ampliar, e depois que você tem esse RNA aqui, ó, o que você vai fazer com esse RNA? Você vai fazer um cDNA. O que é cDNA que aparece muito nas figuras? É um DNA complementar. Esse DNA complementar, pessoal, ele vai se ligar a esse RNA aqui. E, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai, né, ter marcadores, traçadores detectáveis que vão indicar rapidamente a presença desse material genético.
Bom, deixa eu voltar aqui. PCR-LAMP. Esse tipo de teste também entra na categoria dos testes moleculares e tem como objetivo identificar a presença do vírus no organismo. Mas como o teste COVID-PCR-LAMP funciona? Né? A grande diferença entre o RT-PCR é que o primeiro é indolor, ou seja, você coleta secreções do nariz ou da garganta, enquanto que esse segundo, né, pode ser desconfortável. Né? Entre ele e o RT-PCR, que o primeiro é indolor. Então, o que dói mais? É o RT-PCR, pessoal, que enfia o Schweppes no nariz. Enquanto que, né, por isso o PCR coleta saliva e não as secreções do nariz, né, e da garganta. Por isso, ele acaba sendo mais prático, além de carregar, né, de chegar a 99% de acurácia, ou seja, de precisão. Ele é indicado para pessoas que apresentam sintomas da doença e o resultado costuma sair em 24 horas. Então a pessoa vai cuspir dentro desse reservatório aqui e mandar para o laboratório fazer o exame. Aqui você tem, ó, a técnica de PCR, que você vai lá pegar no nariz, né, da pessoa. Você pega o Schweppes aqui, aí nesse Schweppes você vai extrair o RNA, aí a transcriptase reversa vai pegar esse RNA viral aqui e vai transformar em DNA, né? Esse DNA depois pode ser usado para vários tipos de exame, como no caso aqui esse QRT-PCR, que é o exame de RT-PCR em tempo rápido, né? Você tem esse aqui usando a proteína CRISPR, né, que vai cortar exatamente aquela parte do RNA do vírus que você vai servir como marcador. E depois aqui você tem os testes rápidos, né, que você vai ter ali um marcador, ali, um anticorpo preso numa placa, e aí você vai ter ali, se tiver a presença do vírus, esse material vai indicar, né, através de fluorescência ou de mudança de cor, a presença do material genético do vírus. Sequenciamento genético Sanger, né, é exclusividade dos laboratórios da rede DAS. O teste usa a metodologia de sequenciamento e não precisa de reagentes para extrair o RNA do SARS-CoV-2, o que coloca em vantagem para a ampliação da testagem no país. Apresenta a mesma precisão do RT-PCR, só que isso aqui é bem mais caro, né, pessoal? Proteína CRISPR, né, igualmente disponível apenas nos laboratórios DASA e com uma acurácia também semelhante ao RT-PCR, trata de uma técnica de edição genética que demanda menos tempo para flagrar o RNA do vírus, cerca de 1 hora. Então esse teste aqui é bem mais rápido que os outros, né? O material biológico é coletado da mesma forma que o RT-PCR, né, usado lá pelo Schwab lá. Bom, tipos de testes, né, imunológicos. Nós vamos falar de anticorpos, nós vamos falar de sorologia. Esse tipo de teste não detecta o vírus, mas sim a presença de anticorpos, isso é, a resposta do nosso organismo frente à infecção. Ou seja, identifica quem já teve contato com SARS-CoV-2 ou quem já teve a doença. Após alguns dias do aparecimento da doença, a quantidade do vírus vai diminuindo e começa a surgir os anticorpos. Por essa razão, né, nesse exame, a amostra de sangue deve ser coletada após os 7 ou 10 dias dos sintomas da, né, Covid-19. Né? Os anticorpos, né, são proteínas fabricadas pelo sistema imunológico, né, são imunoglobulinas ou gama-globulinas, que, né, são produzidos para reconhecer e barrar micro-organismos nocivos. Os testes sorológicos para Covid-19 detectam a presença de anticorpos das classes de hemoglobina IgA, IgM, que aparecem mais precocemente, ou seja, são os primeiros anticorpos formados no nosso corpo quando a gente está em uma infecção pelo, né, SARS-CoV-2, e em geral em torno de 10 dias após a infecção. E o IgG, esses testes são chamados de memória tardia, ou seja, aparece quando a exposição do agente infeccioso ocorreu há mais tempo, depois de cerca de 15 dias. Uma característica interessante na Covid-19 é o aparecimento desses testes, né, desses diferentes tipos de anticorpos, um mesmo momento, o que é chamado de sincronismo. Essa característica tem gerado grande desafio na interpretação dos exames, né? Porque a gente tem que entender também, pessoal, que num quadro de um período de inverno, por exemplo, você tem outros tipos de infecção em que esses outros tipos de infecção eles podem gerar também resposta imunológica.
e isso pode ocorrer, né, uma interpretação errada, equivocada dos exames, né? Você vai produzir IgA e IgM também por outros tipos de infecção, como uma gripe, uma pneumonia. Então, isso aí, né, tem que ter uma certa precisão. Então, olha lá, aqui nós temos, né, os principais tipos de anticorpo, ó, IgG, né, IgM, eu tenho também IgM que pode ser pentamérica, né, que ela forma 5 anticorpos ligados entre si formando um pentâmero, né, e eu tenho a IgA, né. Esses são os anticorpos presentes no corpo de uma pessoa que já teve contato ou teve a doença, né. Esse gráfico aqui, ele pode ser que ele caia, pessoal. Olha para você ver que gráfico bom para cair no Enem. Aqui eu vou ter, ó, primeiro o teste RT-PCR, porque a partir do primeiro dia, né, o vírus está no organismo. Então eu posso pegar aqui e detectar a amostragem do material genético do vírus, né. Ambos, o RT-PCR e o teste sorológico aqui de anticorpos, podem ser utilizados aqui, ó. Mas a partir do 10º dia, os testes de sorológicos são mais sensíveis. Por quê? Porque eu vou ter a presença dos anticorpos. Então toma cuidado. Aqui no teste RT-PCR, POCT, etc., eu vou analisar a presença do material genético no meu corpo. Já que o teste sorológico, que é feito depois do 10º dia em diante, eu vou detectar a presença dos anticorpos no meu sangue, né? Então toma cuidado com isso aí. Esse gráfico pode cair em prova aí, principalmente em questões do Enem. Bom, então esse teste sorológico ele é realizado a partir de diferentes tecnologias. O immunoensaio enzimático, o teste de ELISA, que é muito comum, ele vai revelar a presença de IgA e IgG. Já o sorológico quimioluminescência, o CLIA, né, é baseado na emissão de luz produzida por reações químicas que discriminam o IgM, né, fase aguda da doença. E o IgG, anticorpos de memória. A sorologia eletroquimiluminescente, ou ECLIA, por sua vez, identifica os anticorpos totais, sem fazer diferenciação entre eles. Bom, aqui nós temos, né, várias amostragens, né. Continuando aqui, pessoal, eu troquei aqui a posição da câmera para a gente poder entender aqui, ó. Aqui você tem o RT-RPA, o RT-LAMP, né. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui a amostra do DNA que foi extraído, né, a partir lá da técnica de PCR. E aí o que você vai fazer? Com aquela proteína CRISPR ou Cas, né, ele vai editar o DNA. Ou seja, o que é editar? Eu vou apenas tirar uma amostra ali pequena, né, e essa amostra aqui pequena, ela vai ser marcada com um traçador detectável. O que é um traçador detectável? Um elemento fluorescente, né, que vai indicar a presença daquela amostra. E aí o que você faz? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Você tem a amplificação, você vai pegar aqui a RNA polimerase e vai produzir fragmentos de RNA. Eu posso detectar a partir do DNA ou do RNA e usar aquela proteína lá, Cas, né, a Cas13A, para editar esse RNA e também tirar uma amostra e colocar ali. E eu posso fazer tanto no teste rápido aqui, né, quanto no aparelho lá que mede a absorbância lá, a quantidade de luz emitida ali pela quantidade de amostra, ou posso fazer um gel de eletroforese aqui. Então todas essas técnicas podem ser utilizadas. E aqui, né, a gente tem, né, o SARS-CoV aqui, né, as proteínas spike, o envelope, o RNA dele, todos eles já são marcadores conhecidos. Então o que eu faço? Eu extraio esse RNA e aí eu vou ter a sequência que eu quero ampliar, né? A sequência aqui são esses genes S, E, né, M e o N, que são aqueles que eu falei anteriormente. Essas aqui são os genes responsáveis pela expressão de determinadas proteínas. E aí o que eu faço? Eu pego esse, né, pode ser no caso aqui dessa fotografia, ele está mostrando esse gene S aqui, né? E esse gene S, S1 e S2, eles servem de marcadores moleculares para mim. Então isso aqui dos componentes virais. Agora aqui não. Aqui o que a gente vai fazer é o método sorológico. O que eu faço? Eu tiro uma amostra de sangue, né? Essa amostra de sangue eu vou coletar os anticorpos que estão ali. Esses anticorpos que estão ali, pessoal, eu vou utilizar, né, para detectar a presença. Eu vou ter uma placa ali, ó. Esses anticorpos vão estar ali presentes, eles vão estar marcados
com um traçador detectável e, consequentemente, toda vez que o anticorpo se ligar ali a essa amostra como é que fala? Do partícula viral que está ali, ele vai se ligar ali, aí ele vai dar o teste positivo. Eu posso fazer o teste de ELISA, né, que é os anticorpos que vão se ligar nesses outros anticorpos aqui, ou posso fazer o teste de lateral, né, teste rápido, ou posso fazer o CLIA ali, né. Então, esses são os principais exames. Olha lá, ó. O teste de ELISA aqui pode ser usado tanto para os anticorpos quanto para as partículas virais, né. Eu posso fazer o gel, né, o Western blot ali, né. Eu posso fazer também o teste lateral para as partículas virais, posso fazer também o RT-LAMP, que nós já falamos, e o RT-qPCR, que é aquele exame imediato de sequenciamento do RNA, no DNA do vírus lá. Então, esses são os dois métodos que a gente tem, né? O método direto, que são das partículas virais, e o método indireto, que são os anticorpos, né, produzidos pelo meu corpo, né? Então, tá aí as principais tipos de exame. Seguindo aí, né, a nossa aula, né, como é que é feito? A sorologia é realizada em sangue venoso, coletado por meio de uma punção, né, de sangue da veia do paciente. O sangue é coletado, armazenado em tubos e analisado em laboratório. Os resultados são seguros? Os sorológicos apresentam menor sensibilidade para o diagnóstico da doença quando comparados ao RT-PCR, né, pessoal? Por que apresenta essa menor sensibilidade? Porque nós somos seres humanos diferentes, né? Nosso sistema imunológico é diferente. Tem pessoas que têm uma resposta imunológica rápida, intensa, e outros nem tanto. Então, por isso que esses testes, né, sorológicos, eles têm uma sensibilidade menor. Porque o RT-PCR você vai analisar o material genético do vírus, né? E o material genético, pela técnica de reação em cadeia da polimerase, você pode amplificar em milhares de moléculas daquela ali em pouco tempo. Por isso não é recomendado para esse fim. Se forem feitos logo no início dos sintomas, há um risco maior de dar um resultado falso negativo, uma vez que a produção de anticorpos pode ainda não ser suficiente. Lembrando que a produção de anticorpos, né, pessoal, demanda um certo tempo. Por isso que os testes sorológicos aí, eles são muito mais, né, testes para servir de dados estatísticos dentro da população, né, hospitalar, para ver como é que a pandemia está, né, se deslocando na população. Bom, uma vez que a produção de anticorpos pode ainda não ser suficiente, mas raramente é possível ocorrer ainda a chamada reação cruzada, que é diante da presença de anticorpos contra outros vírus, como o H1N1. O exame revela um falso positivo para Covid, né? Quando você vai analisar o teste sorológico. Igual eu falei anteriormente com vocês. A produção de IgA, IgG e IgM, ela pode se dar por outros agentes infecciosos. Bom, quais são as vantagens aí desses testes sorológicos? São úteis para avaliação e exposição prévia do vírus de forma tardia, após o início dos sintomas, ou mesmo em pessoas assintomáticas. Tem pessoas que não tem sintoma nenhum para o Covid. Então é interessante esse teste imunológico aí, né, sorológico, para detectar que aquela pessoa, apesar dela ser assintomática, ela pode transmitir o vírus para outras pessoas. Ela tem que ser tratada também, né? Como avalia o grau de exposição de determinados grupos ou populações, são usados também em estudos epidemiológicos e ajudam na tomada de decisão sobre medidas de controle da doença. No fim de setembro, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai testar mais de 770 mil pessoas, entre alunos, professores e funcionários da rede municipal de ensino, para programar de forma mais segura o retorno às aulas presenciais. Testes rápidos. O nome técnico é teste imunocromatografia de fluxo lateral. Recebe essa denominação porque o resultado corresponde a uma alteração da cor quando o sangue colhido entra em contato com o reagente. Como é feito? A amostra é obtida por meio de uma pequena incisão na ponta do dedo e colocada no kit com a indicação visual do resultado. Então tá aqui, pessoal. Ó, a primeira coisa que você tem aqui a DNA polimerase, que vai copiar, né, essa amostra de DNA, né, e depois você vai ter aqui, ó, anticorpos que foram produzidos em cobaia, no caso em coelhos. Então eu vou ter aqui anticorpos, que é uma fração do vírus, pode ser a biotina, e como é que fala? Essa partícula de ouro aqui, que vai servir como marcador. E aí depois que eu já tenho
esse anticorpo aqui marcado, eu fixo ele com essa placa de ouro aqui, né? Com esse marcador de ouro numa placa. E aí o que você faz? Quando você coloca a amostra de sangue, né? Esse sangue, né? Vai ter lá esse anticorpo aqui para marcador para biotina. Você vai ter o ligante para biotina, né? Que é esse aqui, a biotina, essa partícula. E esse anticorpo aqui, anti-AB. E aí o que você tem? Quando você coloca o sangue, né, da pessoa, ele pode se ligar aqui, dando teste positivo para biotina ou para aquele anticorpo ali, né, da fração FIT-TC ali. Então, esses testes rápidos funcionam dessa forma. Bom, novamente aqui, ó, só mostrando como é que funciona passo a passo. Você tem aqui, né, um macrófago aqui que vai, célula apresentadora de antígeno, ele fragmenta aqui essa proteína spike. Essa proteína spike, ele vai colocar essa proteína, apresentar para o linfócito T. Esse linfócito T vai avisar o linfócito B para produzir o anticorpo. E aí você vai ter os anticorpos IgM, né, e IgG. Seu corpo produzindo IgM e IgG, o que você vai fazer? Você vai ter aqui, ó, né, esse IgM aqui que vai estar preso ali na placa, o IgG e o controle. O que é o controle? Ele já é uma amostra contendo o vírus que eu vou fazer em laboratório e esse teste já vai vir marcado na placa. E aí você vai ter vários resultados, ó, o positivo para IgM, o positivo para IgM e IgG, o positivo para IgG, né, e os inconclusivos, né, que vão depender aí do tempo que foi feito esse exame, né, e o tempo que esse paciente, né, vai estar exposto a esse vírus. E também, pessoal, né, cada um vai ter uma resposta imunológica diferente para cada tipo de vírus. Então, perdão, esse tipo de teste rápido, né, você vai ter o anticorpo preso na placa ali. Se você tiver, né, esse anticorpo aqui, IgM, contra aquele anticorpo que é contra um dos marcadores, né, que é a proteína spike, no caso, né, você tem um anticorpo que vai ser contra esse anticorpo spike, né, que no caso aqui o IgM, e aí você vai ter esse anticorpo se ligando ali, ó, o IgG também contra essa proteína spike, né, e você tem aqui a análise que você pode ser feita. Os resultados são seguros? Ó, a confiabilidade do resultado varia muito, podendo apresentar alta taxa de falso negativo, né? Os testes rápidos têm menor sensibilidade, justamente porque as pessoas são diferentes, o sistema imunológico dessas pessoas são diferentes e a taxa de anticorpo que essa pessoa vai produzir, pessoal, ela varia até mesmo do estado psicológico da pessoa. Se a pessoa está muito estressada, muito triste, passou por algum problema emocional, a sua resposta imunológica não vai ser ideal, né? Individualmente há um risco de interpretação, ou seja, a pessoa pode ter sido exposta ao vírus, mas o resultado é negativo, principalmente em populações de baixa prevalência, né? Avalia aí o pesquisador Gustavo Campana. Por isso a nossa visão, eles podem ter uma aplicação como ferramenta de inquérito sorológico, mas não indicamos como teste de diagnóstico de exposição prévia ao vírus ou não. Eles são, em alguns casos, geram muitas dúvidas. Quais as vantagens? Não necessita de equipamentos laboratoriais, os resultados saem em poucos minutos e também pode ser uma boa estratégia na investigação de grandes grupos da população, fornecendo assim informação aos gestores de saúde na hora de elaborar reabertura. Então você testa um grande número de pessoas. Se os testes estão dando baixa contaminação da população, né, isso pode servir de referência para a reabertura, que é o que a Prefeitura de São Paulo, de Belo Horizonte e de outras capitais fizeram. Bom, novamente mostrando aqui, ó, como é que funciona essa placa, né, que você pode comprar na farmácia, né? Você tem aqui um adesivo, uma placa adesiva, onde os anticorpos, olha lá, humano, ó, IgG, IgG de coelho, né? IgG humana, IgM humano também, e o IgG marcado com ouro ali, né? E aí você tem aqui, ó, o Covid-19 IgM, Covid-19 IgG, e aí quando ocorrer aqui a ligação, ó, por exemplo aqui, ó, você tem o teste aqui, ó, o C aqui é o controle. Esse teste já foi feito no laboratório para dizer que o marcador ali está funcionando. Agora, quando você pegar a amostra, ele vai dar no segundo aqui.
Se ele der aqui, ó, positivo, né, significa que essa pessoa teve aqui, ó, o anticorpo do paciente, o antígeno do coronavírus e o anticorpo fixado no teste. Então você vai ter aqui, ó, a presença do anticorpo humano e do anticorpo ali fixado no teste. Então esse teste rápido aí, lembrando que ele é rápido, mas, né, ele pode ter alguns erros. Aqui então nós vamos dividir os testes que nós vimos, ó, em dois grandes grupos. Teste molecular, que vai buscar a sequência, né, do SARS-CoV-2, né, o RNA do vírus, ou o DNA depois de amplificado, né. Ele pode ser usado para esfregaço do nariz ou da garganta, né. No laboratório vai usar a reação em cadeia da polimerase para amplificar, porque o vírus é ultramicroscópico, né, pessoal? Às vezes você tem um vírus e a partir de um RNA daquele vírus você consegue produzir milhões de outras sequências com essa aqui, né? E aí você vai fazer o teste laboratório. E o teste sorológico, né, pessoal? Que é baseado nos anticorpos produzidos pelo nosso corpo em presença do vírus. E aí você vai detectar IgM e IgG, né? Então, esses são os dois tipos de teste. Ou é o sorológico, que é, né, medir os anticorpos, ou molecular, que são as sequências do vírus, ou partículas virais. Aqui eu peguei isso aqui da internet, né, mostrando os diversos testes que tem. Alguns deles nós falamos aqui, ó, RT-PCR, né, o teste aqui rápido em placas, e a CRISP, né. Lembrando que o mais rápido que a gente tem, né, é o teste rápido aqui, ó, de 15 a 20 minutos, e o teste utilizando a enzima CRISP, né, que dá de 15 a 20 minutos. São os dois mais utilizados aí em questão de rapidez, principalmente em hospitais, né? Pessoal, agradeço a você por ter assistido a aula, né? Então, conforme pedido de algumas pessoas, eu comecei a colocar aí o meu rosto aí, mas não significa que nas próximas aulas eu colocarei. E lembrando que o importante é a aula, né, não o professor. Então, pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o like se gostou dessa aula. E indica esse canal para outras pessoas. Que a finalidade desse canal é ajudar as pessoas a estudarem para o Enem, né, e se saírem bem, né? Meu nome é Marcelo Vieira, eu sou de Belo Horizonte e meu canal Biologia é aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.